Olá, meu nome é Francisco Lorde e eu estou aqui mais uma vez para poder falar para vocês, dando continuidade à introdução que foi se falado sobre tradição. Agora nós entramos na profundidade deste canal, desse projeto de evangelização que se chama Tradição Dabá. Dabá significa no hebraico a palavra, e essa palavra de Hashem, o Eterno Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo. Nós não vemos, nós não sabemos onde ele mora, nós não sabemos a origem dele, mas ao longo do tempo, ao longo das eras, ele deixou os escritos sagrados. Antigamente era de forma tradicional, e agora de forma escrita. E nós entramos agora no cerne desta palavra que significa especificamente Dabá. E quando vai se falar no paleo-hebraico, Bereshit Hashem bara Shammai eteret, no hebraico significa, no princípio Hashem criou os céus e a terra. Ou seja, ele é antes dos céus e da terra ser criado. O lugar onde ele habita é a imatéria. Antes da matéria. Os céus sendo matéria, porque foi criado por um ser que é imatéria. Dando introdução no que eu vou ler, quando no livro de Shemó, que é o livro do Êxodo, vai falar o que o Eterno, o Criador, falou para Moshe, que significa Moisés. E eu quero entrar nessa dinâmica com você, nesta profundidade dos escritos sagrados, já começando pela Torá, ou Taná, ou para aqueles Antigo Testamento, ou Antiga Aliança. E eu entro nesse termo como diz assim, dando introdução, lá em Shemó, no capítulo 3, a partir do verso 1, entrando na questão da sarça ardente, em outra tradução a sarça, que é o arbusto, que é o espinheiro, que tem todo o mistério desta palavra, eu vou entrar para vocês, para poder definir o que significa um desses nomes que Hashem tem. E começa assim, Moshe, que é Moisés, apacentou o rebanho do seu sogro Itrô, que no hebraico significa Jetro, governador de Midian. Ele conduziu o rebanho para o deserto e chegou à montanha de Hashem em Horeb. No português, Horeb. Um anjo de Hashem apareceu a Moshe em uma chama de fogo no meio da sarça. E Moshe viu que o arbusto estava em chamas, mas que o arbusto não se consumia. Moshe disse, deixe-me ir até lá, investigar este fenômeno maravilhoso. E por que o arbusto não queima? Aqui, Moshe, ou especificamente Moisés, está dando a entender pelo próprio texto, na literalidade do texto, que é algo incrível. Um anjo. O anjo ele tem a sua divindade criada por Hashem com a divindade espiritual. Em muitos pontos bíblicos, no Taná ou no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas, quando o anjo muitas das vezes vinha, ele vinha de forma transformada em humano, para falar numa linguagem humana. Até mesmo porque uma divindade de um mundo espiritual, uma divindade de um mundo espiritual, nessa matéria, que onde está camuflada pelo pecado, não aguenta o poder puro de um mundo espiritual que nós não conhecemos. Isso é algo inevitável. É algo que é sagrado, que quando nós percebemos pela meditação sistemática do texto, do Taná ou da Torá, nós vemos que é algo muito forte. Um anjo de Hashem apareceu a ele, ou seja, a Moshe, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça que é um arbusto. Olhe bem, no meio de uma sarça. A sarça, que é o arbusto, é uma matéria. É algo, é uma planta
que tinha no deserto naquela época, naquele tempo, criado por Hashem. E por que uma chama, né, não destrói um arbusto, uma sarça, que é uma matéria? É porque é um anjo de Hashem, com uma divindade espiritual, de um mundo que é uma imatéria, que está sobre a matéria. A imatéria, com a divindade celestial e espiritual, ela é inacessível, ela é indestrutível. Indestrutível. Então não tem como uma matéria ser destruída, sendo controlada por uma imatéria que é uma divindade celestial e espiritual. Porque o mundo espiritual controla em várias ocasiões o mundo material. E continuando a falar, quando Hashem viu que ele, Moshe, ou seja, Moisés, estava indo investigar, El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, o chamou do meio da sarça, que é o arbusto. Moshe, Moshe. E Moshe disse, eis-me aqui. Ou seja, quando Hashem viu que Moshe estava indo investigar esse fenômeno maravilhoso da sarça, que é o arbusto, que não se consumia pela divindade espiritual do anjo de Hashem que estava no meio da sarça, quando Moshe criou a curiosidade dentro dele, ele como humano, ele teve essa graça, ele teve essa visão que ele olhou a olho físico, a olho nu, como eu estou aqui falando para vocês. Moshe teve esta graça de poder olhar este fenômeno, e quando Moshe estava se aproximando desta graça maravilhosa, Hashem falou, chamou do meio da sarça. Ou seja, teve um interrompimento de Hashem quando Moshe estava se aproximando para Moshe tentar descobrir os segredos, ou seja, a profundidade do mistério, porque uma divindade de um anjo estava no meio de uma sarça, arbusto, que era matéria que não se queima. Então ele foi ver essa graça maravilhosa.